A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 2 do terceiro trimestre de 2025, a lição 2 que tem o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguida, né? Porque a Igreja de Jerusalém foi o início, né? Ali onde houve as primeiras conversões, onde a igreja começou a se formar e ela é o modelo para nós, porque nela havia doutrina, comunhão e muita fé. Terceiro trimestre de 2025, você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento de uma igreja em meio às perseguições, porque a Igreja de Jerusalém passou por perseguições, né? Paulo estava ali assolando a igreja, mas mesmo assim ela cresceu. Paulo assolando a igreja, Roma, os próprios judeus, tudo ali perseguindo os discípulos, mas mesmo assim ela cresceu e cresceu com doutrina, com comunhão e com muita fé, porque eles estavam com um só objetivo: adorar a Jesus Cristo, aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Por isso, ela é um modelo a ser seguido, um modelo a ser, né, como é que se diz? Um modelo a ser demonstrado nos dias de hoje, que a igreja naquela época tinha muita comunhão. Os irmãos que se convertiam não estavam se preocupando com bens materiais, não estavam se preocupando consigo mesmo, estavam se preocupando com os outros. Por isso, a igreja de Jerusalém, ela é um exemplo a ser seguido, é isso que eu queria dizer, ela é um exemplo a ser seguido. Ele não estava se preocupando com seus bens, não estava se preocupando com suas próprias vidas, estava se preocupando uns com os outros. E nossa leitura diária de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que tem como tema a necessidade da conversão espiritual. É porque a necessidade da conversão espiritual, não só uma conversão de aparência, uma conversão espiritual, onde o Espírito passa a nos guiar, nos orientar, nos ensinar. Tudo na nossa vida tem que ser direcionado pelo Espírito. Em vez de andar pela carne, vai andar agora pelo Espírito. Por isso precisa de uma conversão espiritual. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, vamos ler a partir do versículo 37, que tem como tema as primeiras conversões. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, que diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Veja que no finalzinho, Pedro já fala também, né, a respeito da profecia de Joel, né? Porque ele diz que é para os filhos, né? A vós e a vossos filhos e a todos quantos estão longe, né? Porque os que estão longe é quem? Os gentios, que não são judeus por natureza. E eles também foram alcançados por essa promessa, né? Mais na frente, a gente vai ver que Cornélio e sua família, que era um romano, um centurião, um soldado romano, e mesmo assim, quando Pedro foi até a casa dele lá, estava pregando a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então a promessa é para todos, né? Independente de cor, raça, a promessa do Espírito Santo é para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, é um convite claro a urgente a salvação. Pedro não apresenta uma religião, mas uma resposta transformadora. A graça de Deus, ele está apresentando ali uma resposta transformadora, né? Porque ele diz ele o quê? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, ele apresenta, né, não apresenta uma religião, mas uma resposta transformadora que os homens perguntaram a eles. E está oferecendo o que? A graça de Deus. Arrependa-se, seja batizado e receba o dom do Espírito. Essa é a jornada de todo cristão, da culpa ao perdão, da morte à vida, da carne ao Espírito. É isso que ele quer estar oferecendo àqueles irmãos que perguntaram o que podemos fazer, né? O que faremos, irmãos? Aí Pedro diz:
arrependei-vos e seja batizado, né, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Ele foi uma resposta a ele. Eles viram os irmãos falando em línguas, fazendo tudo, né, vendo os milagres, sabendo dos milagres que Deus fez através de Jesus Cristo. Aí ele diz, né, Pedro deu aquele discurso, eles achavam que os irmãos estavam cheios de mosto, mas não estavam. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando Pedro fala o discurso dele, quase 3.000 almas se arrependem e outros ainda perguntam, o que faremos nós? Aí ele diz, que sejam, né, arrependei-vos. Primeiro se arrepender, tem que haver o arrependimento, para depois eles ser o quê? E cada um deles ser batizado. Porque sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há salvação. Tem que ter o arrependimento. Por isso que Pedro logo, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, né? Porque é o nome de Jesus. Jesus foi que morreu na cruz por nós. Então, tudo primeiro tem que ter quem? Primeiro Jesus. Para se chegar a Deus, tem que primeiro receber, tem que primeiro aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para depois chegar a Deus, que a Bíblia deixa bem claro. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer o quê? Que só há intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, primeiro de tudo, Jesus, né? E se arrepender. Se não se arrepender, não tem perdão. Por isso que ele deixa bem claro aqui, olha. A partir do momento que se arrepende, o que ele está oferecendo, ele deixa bem claro, não é uma religião. Ele não está oferecendo uma religião, não, mas uma resposta transformadora. Que resposta é essa? A graça de Deus. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça está ali sendo oferecida a eles. E vai dizer, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Aí eles estavam o quê? Estavam na culpa. Agora eles saíram da culpa para o perdão. Estavam mortos, saíram da morte para a vida. E saíram da carne para quê? Para o Espírito. Que é isso que acontece. Primeiro, arrependimento. Depois, perdão. Para receber o dom, para ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. Foi isso que aqueles homens fizeram. No verso 39 de Paulo, Pedro vai deixar bem claro que a promessa vos diz respeito a vós, né? E não só a eles, mas aos filhos e a todos quantos estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Porque Deus, ele chama a todos, né? Ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se salvem e tenham pleno conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de toda a humanidade. Amém?